E a guerra tá declarada, não durou nem 72 horas, né? A famosa 72 horas para o STF vir a público e chamar para si a responsabilidade que não lhe cabe. Pois é isso mesmo, depois que a Câmara dos Deputados votou a suspensão da ação penal contra a Ramagem e outros envolvidos na tal suposta trama do golpe, né? A Câmara então suspendeu essa ação penal e aí o STF, é claro, não se aguentou. E o Moraes então reagiu a isso e mandou, né, o seu empregado Zanin marcar um julgamento de urgência para essa sexta-feira para eles analisarem essa atitude da Câmara de suspender a ação contra esses envolvidos, no que eles chamam de tentativa de golpe, né? Então, a notícia que eu venho trazer para vocês mais importante do dia é essa. Vão julgar agora, talvez nesse momento já estão lá fazendo essa análise para suspender essa ação da Câmara, e isso mostra que a guerra está declarada, a coisa vai feder, porque se o STF fazer de novo um ato desse, anulando uma decisão mais uma vez do Congresso, a coisa deve ficar bastante séria. Não só essa notícia eu vou trazer para vocês, mas também tem uma informação do deputado Eduardo Bolsonaro, tá? Revelando o que há por trás daquela intimação que Bolsonaro recebeu ali no leito do hospital, na UTI, no momento que ele estava ali lutando para sobreviver. Ele recebeu um oficial de justiça lá e o Eduardo Bolsonaro revelou o que há por trás. Vou trazer para vocês aqui e contar também de um senador que anunciou que vai desistir da política. É isso mesmo, um nome muito grande aí do Senado, um cara que teve milhões de votos da direita, anunciou que vai desistir da carreira na política. Vocês vão saber tudo a partir de agora. Eu peço para você se inscrever nesse canal, ativar o sininho das notificações para você estar sempre recebendo o nosso conteúdo assim que ele for postado. Sem mais enrolação, vamos então já para a primeira informação, porque é aquela que eu falei para vocês. O STF marcou para esta sexta a análise da decisão da Câmara sobre Ramagem. O Moraes, é lógico, não ia deixar barato e já mandou o Zanin marcar para hoje ainda uma análise dessa decisão da Câmara, tá? Então a notícia diz, né, o Supremo marcou para esta sexta, às 11 da manhã, o julgamento da decisão da Câmara dos Deputados que suspendeu a ação penal contra o deputado federal Alexandre Ramagem, no caso da trama golpista na qual está envolvido o ex-presidente Bolsonaro. O julgamento será realizado no plenário virtual da primeira turma da Corte, formada por os ministros Moraes, que é o relator, o Dino, Carmen Lúcia, Fux, Zanin. E o encerramento da votação está previsto para terça-feira. A solicitação do julgamento do colegiado foi feita por Alexandre de Moraes, após o presidente da Câmara, Hugo Mota, comunicar ao presidente da Corte, o Barroso, sobre a decisão tomada ontem pelo plenário da Casa. Então, resumindo, o Moraes se doeu com a decisão lá do Congresso e mandou que o Zanin marcasse esse julgamento. Normalmente a justiça tem que ser provocada, né, para os ministros tomarem alguma decisão. Dessa vez não. Quem teve essa provocação foi o próprio Alexandre de Moraes. O deputado Eduardo Bolsonaro falou na lata o que muita gente pensa, mas poucos têm coragem de dizer. Ele que pode falar muito bem, né, que já que é um dos perseguidos aí, que inclusive teve que sair do Brasil, falou que o objetivo de Lula, Moraes e o pessoal do PT é acabar com a oposição, condenando o Bolsonaro para que só exista a direita permitida. Vamos ver o vídeo. É por que é tão importante essa suspensão do processo contra o Ramagem e por que ela deveria criar uma jurisprudência para atingir o Bolsonaro. Mas eu não sou tão esperançoso disso porque a gente sabe que o nosso STF já não age mais baseado nas leis, mas age por motivação política. E a intenção deles é condenar a qualquer custo o Jair Bolsonaro, e é por isso que já condenou mais de 400 pessoas pelo 8 de janeiro, apenas de cadeia de até 17 anos. Esse pessoal do 8 de janeiro é só o pano de fundo para que eles consigam chegar no Jair Bolsonaro. E prendendo o Jair Bolsonaro, eles acreditam que vão acabar com a direita no Brasil, e somente uma direita permitida vai conseguir se candidatar em 2026. Esse é o sonho do Alexandre de Moraes, apoiado por Lula e o pessoal do PT, que a todo momento fica fazendo consultas, né, como eu falei aqui agora, ao Zanin, né, pedem para apreender meu passaporte, é tudo para matar a oposição, e a gente tem um sistema muito semelhante ao da Venezuela.
Então nós estamos oferecendo resistência a isso tudo. Mas em aspectos técnicos, né, um dos argumentos que a Suprema Corte utiliza para julgar todas essas pessoas que não têm foro, que originalmente não deveriam estar sendo julgadas pelo STF, eles falam que no meio desse golpe todo está um deputado federal, que é o Alexandre Ramagem. Como os deputados federais, esses sim, originalmente são julgados pelo STF, eles falam, olha, está tudo conectado, uma grande associação criminosa para dar o golpe de Estado, então, como tem um deputado aqui para julgar, é competência do STF, todo o resto, Jair Bolsonaro, pessoal do 8 de janeiro, etc., todo o resto vem junto para também ser julgado no STF. Bem, esse é um dos principais argumentos que os ministros da Suprema Corte, né, falam, né, a narrativa que eles criam para justificar eles estarem fazendo esse julgamento, que em qualquer democracia do mundo jamais estaria começando no STF. Né? Vídeo o próprio Trump aqui nos Estados Unidos, que tinham vários processos, mas todos eles na primeira corte, onde teria o direito ao duplo grau de jurisdição, a apelação, aí para a segunda e assim por diante, né, numa escala normal de um sistema judiciário de um país democrático. O Brasil já não é mais uma democracia, já não dá mais para falar isso. Então, a ideia é o seguinte, já que o Alexandre Ramagem é deputado federal e ele puxou todas as conexões das pessoas para serem julgadas no STF, se a ação for trancada contra o Alexandre Ramagem, automaticamente todas essas pessoas não fará mais sentido elas serem julgadas pelo STF e a Suprema Corte deverá enviar os seus processos para a primeira instância. Assim deveria ser. No entanto, o Brasil já não é mais uma normalidade democrática, né? Como eu falei. E para piorar, o STF a todo momento ele muda a sua jurisdição, ele muda o seu entendimento. Então, para justificar que o Ramagem, né, não se daria o ensejo para que, uma vez trancada a ação penal ou suspensa a ação penal contra ele, os demais dessa ação, os demais réus, iriam para a primeira instância, eles argumentam ainda na Suprema Corte que, ainda que o presidente Bolsonaro seja um ex-presidente, como os fatos pelo qual ele está sendo acusado começaram quando ele ainda era presidente, então ainda é competência do STF julgar o Jair Bolsonaro. Eu estou tentando digerir para vocês, principalmente para quem não é da área jurídica, e é difícil não falar o juridiquês, mas para vocês entenderem como que o STF vai formando a narrativa dele para vender aos juristas e também às demais pessoas da sociedade que eles fazem jus sim, eles são tribunal competente sim para julgar o Jair Bolsonaro. Só que tudo não passa, né, de atropelos, não só da Constituição, mas também da própria jurisprudência, né, jurisprudência que são as sucessivas decisões. Gente, para mim o Eduardo Bolsonaro matou a charada. É exatamente isso. Trancando a ação contra o Ramagem, o Bolsonaro não teria por que mais ser julgado no STF, porque a desculpa deles para julgar o Bolsonaro no STF, o Bolsonaro não tem cargo público, ou seja, não deveria ser julgado no STF, deveria ser julgado na primeira instância. Então, a teoria deles é que como o Ramagem, que é um deputado, é julgado no STF, né? Aí, o que acontece? Como o Bolsonaro participou da mesma ação, também tem que ser julgado no mesmo local onde o Ramagem, que tem o cargo público, vai ser julgado, que no caso é o STF. Se anular contra o Ramagem a ação, o Bolsonaro estaria, então, livre do STF para ser julgado na primeira instância. E é isso que eles não vão deixar acontecer. Por isso o desespero de já marcar logo um julgamento e anular essa decisão do Congresso. Mas eu acho que isso aí pode acabar sendo um tiro na culatra deles. Vamos mudar de assunto então e falar agora de um outro absurdo, né? Que deu muito o que falar uns dias atrás, que foi a questão do Bolsonaro receber intimação dentro do hospital. Aliás, dentro da UTI do hospital, né? Eu nunca vi ninguém receber uma intimação dentro da UTI, foi a primeira vez que eu vi uma coisa dessa acontecer. E aí, o Paulo Figueiredo, que é muito bem informado, foi buscar informações. E aí diz aqui que a junta médica não teria autorizado que a oficial de justiça entregasse a intimação ao Bolsonaro dentro da UTI, já que isso poderia prejudicar o quadro clínico do paciente. Com isso, ela teria ameaçado prender os médicos por obstrução de justiça. Olha só, ameaçaram prender os médicos dentro do hospital se não deixassem eles invadir o quarto onde estava o Bolsonaro na UTI. E vai ficar pior. Depois eu vou mostrar para vocês, nós vamos assistir esse vídeo aqui, e eu vou mostrar para vocês a análise do Eduardo Bolsonaro, que revelou o porquê que eles fizeram essa atrocidade. Porque eu apurei nos últimos dias como foram os bastidores da ida desta moça aqui, bota a imagem aqui, Bruno, do STF. Essa moça que está sendo premiada pelo Barroso, que está sendo abraçada, a vítima do constrangimento ilegal na profissão e o cacete, essa senhora, quando ela foi no DF estar no Hospital de Brasília, como foi esse processo dela entrar dentro da UTI para entregar essa intimação ao Bolsonaro? Bolsonaro falou que ela meteu o pé na porta e tal, e meteu o pé na porta, mas não foi apenas um pé da porta literal.
A mulher insistiu, e não deixaram que ela entrasse. E aí houve uma reunião dentro do hospital, ao que eu fui informado, chamaram a diretoria do hospital e os médicos, vários médicos. E a decisão da junta médica do hospital foi que não havia a possibilidade de intimar um paciente na UTI. E que isso seria, inclusive, um risco, um liability, um risco jurídico para o próprio hospital. Perguntando quem se responsabilizaria caso acontecesse uma alta de pressão, por exemplo. Chega a ser mencionada a possibilidade de uma alta de pressão. Caso o presidente passasse a mal, ou até mesmo viesse a óbito, morresse, porque afinal ele estava numa unidade de tratamento intensivo. Quem assumiria essa responsabilidade? Então, os médicos negaram a entrada, dizendo que tinham um dever com a saúde e o bem-estar do paciente. Então, que ela não iria entrar. Eis que essa senhora, que está sendo constrangida no exercício da função dela, ameaçou os médicos e os diretores do hospital de prisão por obstrução de justiça, ao que me foi informado. E foi aí que eles finalmente cederam, apenas quando foram ameaçados de prisão. Médicos protegendo um paciente na UTI foram ameaçados de prisão para que esta senhora não esperasse uma semana para entregar a intimação do processo Bolsonaro. As pessoas que participaram dessa reunião, que me relataram, disseram que foi uma reunião ruim. E aí entra a cereja do bolo. Porque parece que há uma gravação desta reunião. Uma reunião com mais de 10 pessoas dentro da sala. E parece que uma ou mais delas teriam gravado essa reunião. E eu gostaria muito que ela viesse a público. Muito. Mas a verdade é que a gente vive num país onde as pessoas morrem de medo do Alexandre de Moraes. As pessoas falam, não vou tornar público, vai que eu sofro uma busca e apreensão, vou ter meu nome colocado no processo. As pessoas têm medo. Vejam, as pessoas não são equipadas para lidar com o Estado opressor. Então, elas simplesmente têm medo. Mas eu clamo para as pessoas que têm essa gravação para que façam a coisa certa e deixem chegar à imprensa. Eu garanto que se chegar a mim, o sigilo de fonte será preservado. E eu falo isso porque, e provavelmente nem você eu que vou publicar. Vai chegar a mim, o seu sigilo de fonte vai ser publicado, e eu vou deixar alguém da velha mídia publicar, como com frequência eu faço. É a melhor forma de gerar repercussão. Deixa a velha mídia publicar e deixa eles darem um furo. E eu comento, eu repercuto, melhor. Mas eu quero dizer, eu digo isso porque esse episódio mostra todos os elementos, de fato, que tornam um país uma ditadura. Você tem o tirano, mas o tirano sozinho não faz de um país uma ditadura. Ele precisa de quem? Dos seus colaboradores, como esta senhora oficial de justiça. E qual é o terceiro elemento? Porque só o tirano e só os colaboradores não são suficientes. Há a necessidade da conivência do cidadão comum, do médico, da enfermeira, do cara da faxina. São os omissos. Bom, então seria muito importante que essas gravações viessem a público, né? Já pensou? Um vídeo desse aí cairia como uma bomba, um médico sendo ameaçado dentro do hospital para que seja quebrado ali, né, as regras do hospital, colocando a vida de um paciente em risco. Mas como o paciente era o Bolsonaro, pelo jeito a vida dele não importa, né? Era mais importante ser recebida a notificação do oficial de justiça para ele responder um processo do que a vida dele. Aí o Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Bolsonaro, veio a público e revelou o que há por trás desse desejo louco de entrar ali e notificar o presidente na cama do hospital. Vocês viram, coisa de 2 semanas atrás, uma oficial de justiça enviada pelo Alexandre de Moraes para intimar o Jair Bolsonaro. Eles não podem esperar uma semana para o Bolsonaro ir para casa e daí intimar ele numa condição melhor de saúde. Até porque pode ser que a intenção do Moraes seja de prejudicar a saúde do Bolsonaro e talvez até matá-lo, né? Por que não? Eu nunca vi isso, né? Uma pressa tão grande de você mandar um oficial de justiça numa UTI hospitalar para intimar alguém. Ah, Eduardo, mas ele deu uma entrevista, ele participou de uma live. Olha, né? Se você sair de uma cirurgia, a depender da ameaça que eu faça a você, ou que alguém venha fazer contra você, algum familiar seu, você vai correr uma maratona também.
Isso não significa dizer que você está bem para correr aquela maratona, né? O Bolsonaro, ele estava sem poder se alimentar. Ele estava recebendo uma alimentação via tubo nasal, recebendo medicamento na veia, inclusive para dor. E aí esse cara, né, atropela um Código Civil, manda um oficial lá, e é oficial naquele melhor estilo, né? Eu só estou cumprindo ordens. Me lembra muito os oficiais da SS, do Hitler, né? No tribunal de Nuremberg, depois que acabou a guerra, sendo julgados, eles falando, eu só estava seguindo ordens. Vai vir uma ordem, de repente, para você botar uma pessoa no paredão e dar um tiro nela. E eu só estava seguindo ordens, né? Espero que a gente não precise chegar nesse momento. Mas não se iluda. Tem gente do PT que mandaria até os bolsonaristas para a vala. Vocês sabem do que eu estou falando. Ou o Mauriazi, né? Um bom conservador merece um bom paredão com uma boa espingarda e assim por diante. Ou a Benedita da Silva, junto com o Requião, né? Que a revolução deles tem que passar por derramamento de sangue. Mas nada disso é discurso de ódio. O discurso de ódio é só quando parte da direita para alguém da esquerda. Quando é ao contrário, nunca é discurso de ódio. Inclusive, né, muitos que desejaram a morte do Bolsonaro aí acabaram quebrando a cara, pois o Bolsonaro se recuperou, está muito bem, já foi aí no ato lá em Brasília, na caminhada pela anistia, uma multidão se reuniu e eu acho que é isso que deixa cada vez mais o sistema e a esquerda revoltados aí com o ex-presidente Bolsonaro, mas todo esse mal que eles desejam para ele acaba se tornando em energias positivas, né? Porque o apoio só cresce quanto mais eles desejam a morte, quanto mais eles tentam denegrir a imagem do Bolsonaro, mais ele cresce. Inclusive nas pesquisas, né, já dá que o Bolsonaro ganharia do Lula no primeiro turno. Aí, por isso que ele está inelegível e por isso que querem prendê-lo. Mas vamos mudar de assunto agora e falar de um outro cara muito importante aí na política brasileira que eu gosto muito, revelo para vocês aqui que eu gosto muito dele, que é o Cleitinho, senador. E ele revelou assim que ele tá de saco cheio da política, porque ele não aguenta mais a sujeira, né, nesse meio da política, está querendo abandonar a carreira de político. Vamos ver essa declaração dele. Uns meses já. Tem muita gente até lá no estado de Minas Gerais, e até com pesquisas me colocando até como candidato a governador, liderando pesquisa lá em Minas Gerais. Eu vou falar uma coisa aqui do fundo do coração para toda a população mineira e do Brasil. Eu vou estudar bem isso esse ano, conversar bem, fechar a porta do meu quarto, orar muito, pedindo a Deus, porque a minha pretensão mesmo, se continuar da forma que está a política, é não disputar a eleição nunca mais na minha vida, é manter meu mandato aqui que eu tenho, que vai mais 6 anos, e parar de disputar a eleição e seguir minha vida, porque assim, cada dia que eu vejo aqui, isso aqui me desanima mais, isso aqui me deixa extremamente ansioso, porque eu não levo desaforo para casa, e o que a gente mais leva é desaforo para casa. Eu vejo algumas pessoas que não entendem nada de política, ficar criticando a gente, você só faz barulho, não resolve nada. Vem cá, frequenta isso aqui, Congresso Nacional. Eu tenho mais de 300 projetos aqui protocolados. E só projeto que beneficia a população brasileira. Tudo em favor do povo. Aí eu tô aqui me matando, me doendo, fazendo de tudo para tentar melhorar a vida das pessoas. Meus projetos não são aprovados. Quando chega em comissão, os caras têm coragem de pedir adiamento deles para 30, 60 dias. Então assim, como é que faz? Aí eu vou pular para vir para executivo, para governador, onde eu vou ter que negociar. Meus valores não são negociáveis, meus amigos. E eu vou ter que negociar com gente que não tá nem aí pro povo. Gente que não está nem aí, só está preocupada em negociar para eles, para o bolso deles. Porque eu vejo isso aqui, eu estou vendo isso aqui no Executivo. E olha que eu sou oposição. Você sabe o que acabou de acontecer? Eu quero aqui novamente aqui valorizar, presidente, os 3 senadores do PDT. O Everton, a Leila e a Ana Paula. Que falou assim, não, eu vou continuar a base do governo. É isso. Por quê? Quando o governo ganhou e foi lá negociar, o PDT, porque o que me envergonha na política é isso. Você sentar com o executivo, sentar com o prefeito, ou sentar com o governador, ou sentar com o próprio Lula, né? Não, a gente precisa que eu vou ser base, mas para ser base eu tenho que ganhar isso. Quando é que tem negociação que é para o povo ganhar? Quanto que tem? Me conta, que hora que é? Não. Aí eu tenho que ganhar um ministério, eu tenho que ganhar secretarias, eu tenho que ganhar cargo, os meus senadores têm que ter tantas emendas, os meus deputados federais têm que ter tantas emendas, senão eu não sou base. Aí o ministro, o Lupe, né, que foi ministro e foi exonerado, pediu para sair, quem errou foi ele. Ele prevaricou. Quer dizer, o governo fez certo. Tinha que exonerar ele mesmo, ele errou. Aí, como ele não está mais, a bancada lá do PDT, lá da Câmara, já falou que não é base mais. Como é que eu vou lidar com isso, sendo um governador do meu estado, ter que negociar esse tipo de situação? Aonde que eu já falei que eu não faço negócio errado, coisa errada? Aonde vai botar a faca no meu pessoal e falar assim, ó, se você quiser ter base aqui na Assembleia, você tem que me dar isso, me dar isso, me dar aquilo. Como é que faz? E eu, sinceramente, estou pensando seriamente, vou conversar com Deus, conversar com a minha família, conversar comigo mesmo, se compensa continuar na vida pública. Se compensa um ano que vem, um cara que se doa igual eu dou aqui, eu não faço nada de errado. Nada de errado. Quem tá ganhando, se um dia eu virar governador, não é eu não. Quem tá ganhando é os 853 municípios, porque eu não tenho coragem de fazer nada de errado. Eu não tenho coragem de negociar nada para mim, a não ser negociar pro povo. E aí eu vejo uma situação dessa que eu vi, não é base mais não, porque tirou o ministro do PDT, o PDT não tem ministério mais não, então não serve mais. E o povo?
E os aposentados que foi roubado na cara dura. E o ministro que simplesmente prevaricou. E foi homem, eu tenho que falar a verdade, porque a maioria de político não é macho. Ele pegou e falou assim, não, eu sabia e não fiz nada. Pelo menos foi homem, porque se fosse outro, ia justificar o erro em cima de erro. Ia mentir. Pelo menos foi homem. Mas agora não serve mais. Agora o PDT lá na Câmara, gente, não é base mais. E uma coisa que eu quero ser aqui é justo. Essa questão aqui do INSS, gente, eu não estou aqui apontando o dedo na cara do Lula para falar que o Lula já sabia, como o próprio presidente Bolsonaro, ou a Dilma, o Temer, não. A gente lida aqui, isso aqui é uma prostituição mesmo, gente. Isso aqui é política. Parece que foi feito para não funcionar. A verdade é essa. O que tem de nego vagabundo que fica nos corredores do Congresso Nacional, atrás de fazer coisa errada, atrás de se beneficiar, é o tempo inteiro. Isso aqui já vem, isso aqui é prostituído mesmo. A gente está num ninho de prostituição mesmo, de prostituído. Então, assim, a hora que você entra num negócio, saiba que você está num ninho de coisa errada. Então, por isso que eu não vou aqui falar assim, o Lula sabia. Porque como é que você fiscaliza a consciência de homens, de seres humanos? Você vai lá e coloca a pessoa como uma boa fé, indica ele para ser ministro, para ser secretário, tá lá todo mundo trabalhando, mas é feito para não funcionar. Parece que todo mundo pensa, política é negócio para roubar, para desviar dinheiro e fazer rolo. Parece que fica só nisso, o tempo inteiro. Ninguém parece que senta, não, vão fazer pro povo. Vão fazer pro povo. Eu escutei agora os partidos do PSDB, Podemos, falando que vai fazer uma fusão. Faça uma pergunta. O próprio Republicanos com o MDB, faça uma pergunta. O que o povo ganha com isso? Fazer fusão? O que o povo vai ganhar com isso, gente? Nada. Quem ganha com isso, o que eles estão pensando de verdade mesmo? É ter mais deputados, ter mais cadeira, para ter mais representatividade, para poder lá depois negociar, botar a faca no pescoço do executivo, para poder ter mais fundo eleitoral. O povo mesmo não ganha nada com isso. E será quantos políticos têm coragem de pegar e subir aqui e falar isso como eu estou fazendo? Sabe por que eu faço isso? Porque eu não devo nada. Eu não esqueço o dia que eu fui vir candidato a senador pelo meu estado e fui conversar com alguns partidos para poder me dar a vaga. Teve um presidente de um partido lá do meu estado que virou para mim e falou, Cleitinho, o que você quer? Eu falei assim, eu quero a vaga. Ele regalou o oi, ficou uns 30 segundos olhando para mim e falou assim, pode pedir. Eu falei, não, eu quero a vaga. Você não vai querer mais nada? Eu falei, não, só quero a vaga. Foi só isso que eu queria, a vaga. Eu não vou negociar nada para mim na minha vida política, só vou negociar o que for pro povo. Então, assim, será que compensa mesmo eu continuar nessa aqui? Escutando desaforo de gente que não sabe o que é a minha vida, o que eu passei, para onde que eu chegar, onde que eu cheguei aqui, para ficar escutando desaforo de gente que não sabe nada de política, e se tivesse aqui, tava se corrompendo ao sistema também, para ficar falando, só faz barulho, só faz isso, só faz aquilo. Aí eu tô aqui, todos os dias, olha aí, sempre votando os projetos todos aqui, meus projetos estão aí para todo mundo ver aí, é só pesquisar, é só olhar, todos a favor do povo, é tudo para reduzir o custo de vida da população, para poder melhorar a vida da população, e aí é de todos, tá? É de esquerda e de direita. Eu tento sempre ser justo aqui, fazer projeto que chegue em todos, a toda a população brasileira. Não na ideologia, não. Que se está matando o país. Eu aprendi muito com o Davi. Quer dizer, para você ter um país próspero, tem que estar unida a nação dividida, meu irmão. Nunca um país, um mundo vai prosperar com a nação dividida, como o nosso país está. Então, por mais que eu seja oposição do Lula e serei até o fim do meu mandato aqui, eu jamais vou querer mal de um presidente da República, porque é ele que está dirigindo o navio. Se dá tudo errado aqui, meu irmão, vai todo mundo se afundar. Menos os políticos vão se afundar. É só vocês lembrarem na época do Covid. Mandou fechar tudo, todo mundo dentro de casa, muita gente sem dinheiro, e pergunta se algum dia, eu era deputado estadual, eu fiquei sem receber salário. Nunca. Então, quando o barco afunda, piora só para o povo brasileiro. Para a classe política, nunca piora. Então, eu jamais vou querer mal de um presidente da República. Eu não sou aliado dele, mas sou aliado do povo. Eu já falei o que for para a população brasileira aqui, tudo que for para o povo aqui, eu vou ajudar. A gente tem uma proposta aí agora que está aí do governo aí, para a questão da isenção de imposto de renda. Em vez de colocar isso como emergência, como urgência, para aquele que ganha até 5 mil não pagar mais, a urgência lá na Câmara essa semana foi para aumentar os números dos deputados. Para aumentar os números dos deputados. Agora, isso foi o que? Uma orientação do STF. Senhor Hugo Mota, com todo respeito à Vossa Excelência, saia na rua e peça a orientação de quem te colocou aí na cadeira, apesar que foram os deputados, né? Mas te colocou no mandato, foi a população brasileira. Foi seu Estado. Pergunta a eles se eles querem que aumente deputados. Pergunta. E a orientação poderia ser para diminuir, não para aumentar. Vocês fazem ainda pior, vocês pegam e colocam para aumentar ainda mais deputados. E eu espero do fundo do coração aqui que os senadores tenham a consciência de não fazer isso. Peça orientação. Vai nas redes sociais de Vossas Excelências, saia na rua e peça a orientação do povo e pergunta o povo se o povo quer. Mas o que eles menos fazem é ouvir o povo, né? É só na hora de ganhar os votos que o povo é importante. Depois não serve mais para nada. E eu não concordo com a decisão do senador Cleitinho, eu até respeito, né? Se ele quiser abandonar a política, eu respeito, mas não concordo. Por quê? Porque enquanto ele, que é um cara decente, um cara que vai lutar pelo povo, tá querendo desistir, tem um monte aí de ladrão querendo entrar, um monte aí de sem vergonha que rouba na cara dura. Esses não querem sair. Então, se sair os bons e ficar só os que não prestam, o que vai virar isso aqui? Então eu não concordo com a decisão dele, se ele quiser sair, mas tem que respeitar, né? É uma posição pessoal dele, mas eu acho que seria uma perda muito grande para quem defende as coisas certas. Eu acho que o Cleitinho tinha que continuar.
Bom, pessoal, foi esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva e até a próxima.